Eu estava voltando para casa em uma tarde ensolarada, e isso é o que consigo lembrar. Meu nome é Mateus, e este evento aconteceu durante minha infância, quando eu tinha apenas 12 anos. Na época, morava em uma pequena cidade, onde a vida era simples. Estávamos acostumados à rotina tranquila e repetitiva do campo, algo que talvez as pessoas da cidade grande não entendam tão bem. Como mencionei, voltava de algum lugar que nem me lembro ao certo, e no caminho passei por uma estrada de terra. Era um trajeto familiar que eu já havia percorrido muitas vezes antes. No entanto, desta vez, algo diferente chamou minha atenção. Um pequeno desvio no caminho. Provavelmente você vai perguntar como não notei isso antes, mas honestamente eu não sei responder. Talvez eu tenha me distraído nas outras vezes. Notei que essa estrada parecia abandonada há tempos, diferente daquela em que eu já estava acostumado e que levava novamente ao asfalto trincado da cidade. Uma voz dentro da minha cabeça murmurava: já está ficando tarde, é melhor voltar para casa. Como costuma acontecer em histórias assim, é claro que eu, movido pelo meu suposto brilhantismo próprio, ou talvez por um vago senso de aventura, inspirado por desenhos animados, decidi explorar aquela estrada. Talvez eu estivesse pensando em ter algo interessante para compartilhar quando voltasse para a escola. E a professora de literatura pedisse uma redação sobre isso, sabe? Aquela temida tarefa com o título "O que fiz nas minhas férias de verão". De qualquer forma, resolvi seguir o caminho daquela estrada. O caminho não era tão estreito. Pelo contrário, após alguns metros, tornava-se largo o suficiente para um carro passar. Contudo, à medida que avançava, ficou claro o motivo de estar tão abandonado. O trajeto foi feito por uma densa camada de mato, valas, erosões e pedras soltas que cobriram boa parte da estrada. Segui caminhando por uma longa distância, talvez centenas de metros, talvez mais. O sol acompanhava meus passos, projetando minha sombra à frente, que se estende cada vez mais. Poucos minutos se passaram até que percebi, à minha esquerda, um pequeno cercado acompanhando o contorno da estrada. Eram tábuas frágeis, desgastadas pelos cupins, que ainda resistiam em pé sobre o solo arenoso. Mais ao fundo, o céu tingido de laranja destacava-se sobre algumas árvores cinzentas e desfolhadas. Foi então que, de relance, notei uma pequena figura. Não apenas uma, percebi depois, mas duas, talvez até três, considerando o último contorno escuro que se desenhava à distância. Passei por baixo do arame que envolve as cercas inclinadas no chão e me aproximei. Era um espantalho pequeno. Diferente do que se poderia imaginar, ele não tinha nada de assustador. Na verdade, era algo tão desajeitado e engraçado que até mesmo os pássaros poderiam rir dele. Ele vestia uma roupa estranha. Provavelmente era de algum filho de fazendeiro, mas que já estava apertado demais para ele usar. O tecido estava rasgado e desgastado, enquanto o enchimento da palha ainda resistia por dentro. Apesar disso, o pequeno espantalho usava um boné que permanecia inteiro, apenas um pouco desbotado pelo sol escaldante. Pensei comigo mesmo que talvez fosse interessante levar uma lembrança. Seria considerado roubo? Afinal, havia outros espantalhos por ali. Qual o problema em pegar um pequeno souvenir de um deles? E não, nada aconteceu. Nada absurdo como o espantalho ganhar vida e morder meus dedos com uma boca repleta de agulhas no lugar dos dentes. Nada disso. Algo diferente acabou atraindo minha atenção. Eu sabia que ele estava ali, é claro. Já o havia notado antes mesmo de me aproximar do pequeno espantalho. A cerca de 100 metros de distância, sob a sombra das árvores secas e cinzentas, estava um galpão. Um galpão simples, antigo e desgastado, que provavelmente foi utilizado, tempos atrás, como depósito para materiais agrícolas. Caminhei até sua única porta.
Notei que a fechadura tinha apenas um pedaço de ferrugem e nada mais. Empurrei a porta, que se abriu sem esforço, e permaneci parado, observando enquanto seu interior lentamente se revelava diante de mim. Até aquele momento, eu estava tomado por uma empolgação quase descontrolada. Meu coração batia acelerado à medida que eu adentrava naquele sombrio depósito. A voz que vinha de dentro da minha cabeça soava cada vez mais alta. Volte. Saia daqui agora. Você já viu o bastante. Mas minha teimosia, alimentada por um senso de aventura, insistia em me manter ali. O ambiente exalava um odor muito forte, mas não era um fedor de podridão. Era um cheiro de óleo, pretejado e estragado pelo tempo. Em um canto do galpão, meus olhos se fixaram em uma máquina peculiar, talvez uma enorme moedora, encostada na parede, derramando o líquido escuro que se infiltrava pelas tábuas apodrecidas do chão de madeira. Havia poucas coisas ali, apenas alguns materiais, sacos de sementes e alguns animais mortos, na maior parte ratos. Notei que um deles parecia se mexer de forma estranha. Ao observar mais de perto, percebi que eram larvas saindo do buraco que um dia havia sido sua barriga. Aquilo foi suficiente para mim. Era hora de ir embora. O lugar me deixou apavorado e um tanto enjoado. Não queria ficar ali. Mas, no momento em que me virei em direção à única saída, vi, sobre a soleira da porta, uma silhueta escura que antes, na minha ingenuidade, eu não havia dado muita importância. Não era nada como eu esperava. Não se tratava de uma entidade sobrenatural, tampouco de um maníaco escondido atrás de uma máscara macabra. Era apenas um fazendeiro, um homem idoso, que aparentava ser muito mais velho do que provavelmente era. O olhar em seu rosto era desconcertante, vazio, quase ausente. Talvez tenha sido isso que me deixou com um calafrio. Ele não estava realmente me olhando, mas olhando através de mim, como se eu fosse invisível. O homem não entrou no galpão onde eu estava. Ele simplesmente ficou parado na entrada, apontando em minha direção e murmurando de forma quase inaudível: "O boné, devolva." Eu estava completamente apavorado, incapaz de sentir qualquer outra coisa, como vergonha ou constrangimento. Sem questionar, peguei o boné e entreguei para ele. Ele o pegou, virou sem dizer mais nada e sumiu da minha vista. Fiquei ali, paralisado, por alguns segundos, até conseguir me recuperar do susto. Aos poucos me acalmei e percebi que deveria pedir desculpas ao homem. Saí do galpão, deixando a porta entreaberta atrás de mim. Procurei pelo fazendeiro, mas ele não estava lá. Quando passei novamente pelo pequeno espantalho, percebi que o boné ainda estava no lugar correto. No entanto, parei para observar melhor o segundo espantalho, algo que não havia feito antes. Ele tinha longas palhas escuras saindo de sua cabeça, talvez manchadas de óleo ou algo semelhante. Sua roupa era um vestido simples, mas parecia menos gasto do que o traje do espantalho, que parecia uma criança. Uma onda de calafrios percorreu meu corpo naquele momento. Algo me dizia que havia algo errado. Decidi sair de lá. Comecei com passos lentos, mas à medida que me afastava, comecei a correr. Sentia que algo estava me observando. Não me atrevia a olhar para trás, exceto por uma única vez. E quando olhei, bem ali, ao lado do espantalho de criança e do espantalho mulher, eu vi um terceiro espantalho. Estava preso como os outros, me olhando com seus olhos vazios e sem vida, e ele usava roupas de fazendeiro.